Amém, queridos. Estamos estudando o livro de Atos. Na semana passada conversamos a respeito de Atos capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Falamos no final de Atos capítulo 10, Atos capítulo 9, na verdade. Falamos ali a respeito do ministério de Pedro, a ressurreição, a cura poderosa que ele operou ali na vida de Enéas, que era um homem paralítico, e o Senhor o usou com poder e graça, e ele foi curado. E depois falamos também a respeito da ressurreição de Dorcas, um acontecimento também impressionante, um poder, um mover do Senhor, onde Dorcas era uma mulher de Deus, uma discípula que caminhava, que produzia, que servia, que tinha alegria em servir, alegria em trabalhar, em produzir dentro da igreja para abençoar a vida das pessoas. E ela adoeceu e morreu, e os irmãos, em vez de enterrá-la, colocaram ela no cenáculo e foram buscar Pedro para poder orar, porque eles criam que Deus podia agir, que Deus podia transformar aquela situação. E Pedro veio e orou, e ela ressuscitou, para a honra e glória do nome do Senhor. E aí falamos também a respeito da vida de Cornélio. Cornélio é incrível. Cornélio é um homem realmente, foi um homem incrível, uma história de vida impressionante. Ele era um soldado, um centurião, e apesar de não ser um cristão, apesar de nunca ter ouvido a respeito da mensagem do Evangelho, ele era um homem que tinha um coração ardendo, um ardor no coração por poder conhecer Deus. Ele deixou a prática do politeísmo romano de lado, porque ele entendeu que aquilo era errado, que aquela cultura não era correta, e passou a buscar apenas um Deus, porque ele reconhecia, não, existe um que é soberano, existe um que criou todas as coisas, existe um que governa isso aqui tudo, e eu quero conhecê-lo. E ele passou a pautar a sua vida de uma maneira mais prudente possível, no sentido de ser correto, no sentido de ser direito. A gente fez uma analogia entre ele e Zaqueu, dois não cristãos. Zaqueu aproveitou a oportunidade que ele tinha e o cargo que ele exercia, que era como um chefe do ministro, um chefe da fazenda, um ministro da fazenda, um chefe das finanças do seu tempo, utilizou aquele cargo para poder defraudar as pessoas, para poder tomar dinheiro, se apropriar daquilo que não era devido, mas teve um encontro com Jesus e teve sua vida transformada. Mas do lado de cá, Cornélio, ele também era um não cristão, ocupava um cargo de relevância, mas usou o seu cargo para poder abençoar muita gente. E ele abençoava, estendia a mão, e a Bíblia diz, aqui em Atos capítulo 10, que as esmolas, as esmolas que ele dava, e a ajuda, o bom trato que ele tinha com as pessoas, subiu até o céu, chamou a atenção do nosso Deus lá no céu. E Deus falou, olha, vamos movimentar as coisas, vamos movimentar, e deu uma visão a ele, Cornélio, que era para ele ir mandar buscar Pedro, e o Senhor interviu também na situação, e deu uma visão a Pedro, que era para ele poder ir também para encontrar com Cornélio. Cornélio era impressionante, em relação ao próximo, a generosidade, em relação a Deus, era um homem extremamente piedoso e temente a Deus, em relação também à sua vida devocional, era um homem de oração. A Bíblia relata isso também, ele orava e orava, porque eu imagino ele orando, mesmo não conhecendo a respeito da verdade, mas o ardor no coração, eu imagino que ele fechava os olhos e falava, Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu sei que o Senhor existe, eu não te conheço, não sei o seu nome, não conheço nada do Senhor, mas eu sei que o Senhor existe. Fala comigo, revela-te a mim. Eu quero te conhecer, eu quero caminhar junto do Senhor, sabe, aquele desejo, aquela paixão por Deus, é isso que a gente consegue tirar das letras aqui da Bíblia quando a gente estuda a respeito de Cornélio. Tinha uma família, ele era um líder exemplar, era um homem que influenciou toda a sua família a seguir ao Senhor, toda a sua família. Eu imagino que era uma casa onde havia ordem não porque era um soldado, mas
ordem porque tinha equilíbrio, ordem porque tinha amor, ordem porque tinha cuidado. Certamente era um pai que era atencioso, certamente era um pai que respeitava, era um marido que respeitava a esposa, era um pai que respeitava os filhos, e por isso ele tinha o respeito deles também. Então era um homem que construiu uma família realmente com caráter. Pessoas conseguiu edificar caráter na vida dos seus filhos e influenciou ali toda a sua família. Influenciou não somente a sua família, mas influenciou as pessoas do seu trabalho e influenciou também toda a sua sociedade. Onde é que ele estava, toda uma cidade conhecia Cornélio e via nele um homem de uma postura diferente. Via nele um homem que tinha uma conduta diferenciada dos outros. Realmente um homem exemplar. A disposição em agradar a Deus, a gente conversou também disso. Falamos sobre que ele era sedento por ouvir a palavra de Deus, conhecer a Deus. E terminamos falando que a religiosidade, ser religiosamente sincero, não é suficiente para ser salvo. 3 colocações que a gente fez, 4 colocações que nós estudamos, muito importante. Ser religiosamente sincero não é suficiente para ser salvo. Boas obras, elas são importantes, mas elas não salvam. Cornélio, apesar de toda essa bondade, de todo esse caráter, de toda essa conduta padrão, de todo um comportamento padrão, se ele não tivesse encontrado a mensagem do Evangelho, ele iria para o inferno. Ele não seria salvo. Deus teve misericórdia e a palavra do Evangelho chegou até ele. E a gente aprende através da vida de Cornélio isso, que ser religiosamente sincero não é suficiente para ser salvo. Falamos também que onde o Evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra. Havia uma grande divisão entre os judeus e os gentios. No sentido de não haver contato. A gente vai falar isso ainda um pouco na aula de hoje. Era uma grande barreira que existia entre esses dois tipos de gente, esses dois tipos de povos, os gentios e os judeus. E o Senhor utilizou essa situação para começar a ministrar na vida de Pedro, a respeito de que o propósito da salvação é para todos. Não é para uns, não é para alguns, não existe um povo especial, um povo no sentido de que a salvação é apenas para esses, não. O desejo do Senhor é que todos se salvam, que todos sejam salvos. E falamos também que a evangelização é uma tarefa humana e não é uma tarefa de anjos. Esse privilégio o Senhor deu foi a nós, o Senhor concedeu a nós de levar. E os anjos não vão pregar, os anjos não vão falar. Os anjos são servos do Senhor Deus, que ministram a respeito dele, que cumprem ordens a respeito do Senhor, mas o comunicar o Evangelho aqui na terra compete a mim e compete a você. É uma responsabilidade nossa de fazê-lo. Falamos também que dentro da palavra que Pedro ministrou na vida de Cornélio aqui, que a palavra estava centrada na pessoa de Cristo e na obra de Cristo, em quem foi a pessoa de Jesus Cristo, a respeito do que ele fez, a respeito da sua morte e a respeito da sua ressurreição. E terminamos a aula falando que aqueles que recebem o Evangelho, estes recebem o Espírito Santo e devem ser integrados à igreja. Falamos sobre a importância do batizar. A importância de ser batizado, de tomar essa postura. Batismo é uma declaração pública, onde a pessoa toma uma postura e fala: olha, eu estou declarando publicamente que eu decidi mudar de rumo, que eu decidi seguir um outro caminho, que eu agora quero pautar a minha vida com outros princípios, de acordo com os princípios da Bíblia. É isso que eu quero seguir. Então, é uma declaração pública. E isso é importantíssimo para poder ser incorporado ao corpo de Cristo. Olha que privilégio a gente reunir aqui nessa manhã. Olha só que privilégio fazer parte da comunhão dos irmãos, onde a gente se alegra com os que se alegram, onde a gente chora com os que choram, onde a gente ora com quem está precisando, onde a gente abraça aquele que está triste. É a comunhão do corpo de Cristo, é isso. Por isso é importante se batizar, tomar essa decisão e essa postura. E hoje nós vamos continuar. Abre aí no capítulo 11, por favor. Logo depois desse mover do Senhor, do Espírito Santo de Deus, lá na casa de Cornélio, e um fato interessantíssimo que aconteceu ali, era que Pedro chegou à casa de Cornélio e Cornélio estava com a sua família já pronta,
Cornélio preparou todo o ambiente, chamou seus familiares, chamou seus amigos próximos para poder ouvir o que Pedro falava. E enquanto Pedro falava, o Espírito Santo foi derramado. Eles foram batizados no Espírito Santo de Deus, assim como tinha acontecido há um tempo atrás com os judeus lá no Pentecostes. Aquele mesmo Espírito Santo, de maneira poderosa, que foi derramado lá, agora veio e foi derramado também na vida de Cornélio e de toda a sua família. E Pedro ficou extremamente impressionado com aquilo e falou: olha, se vocês já receberam o Espírito Santo de Deus, não há nada que impeça que sejam agora batizados na água. E foram batizados nas águas também. E aí chega no capítulo 11. E o nosso estudo hoje vai começar a partir daqui, do capítulo 11 e do capítulo 12. Por favor, vamos ler. João Daniel, me ajuda aqui, por favor. A partir do verso 1, no capítulo 11 aí. Pode ler até o 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam, junto da casa em que eu estava, 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus arrependimento para a vida. Amém. Obrigado. O que a gente vê aí é que a notícia anda. A notícia anda e a notícia andou. Pedro estava lá em Cesareia, na casa de Cornélio, e a notícia andou até Jerusalém. A informação chegou lá a respeito do que tinha acontecido. E a gente vai ver aqui que os judeus cá de Jerusalém ficaram impressionados a respeito dessa notícia. Primeiro a gente tem que ressaltar aqui que Pedro foi um instrumento usado por Deus para abrir as portas do Evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. Para judeus, primeiro por quê? Porque assim que Jesus foi assunto aos céus, Pedro, um dos líderes da igreja, ficou ali e pregava. E assim que o Espírito Santo desceu, lá em Atos capítulo 2, a gente viu que Pedro pregou, e quantas pessoas se converteram na primeira pregação? 3.000 se converteram, judeus se converteram. E na semana seguinte ele prega de novo, e quantos convertem? Mais 5.000 convertem. Então ele foi um instrumento usado por Deus ali para a salvação de judeus. E logo depois aconteceu um fato também muito importante, que foi os samaritanos serem alcançados. Samaritanos a gente conversou também na aula passada, que eram judeus também, mas judeus de fala grega, judeus elemitas, assim conhecidos. E os judeus
puros, assim, por falar, os judeus de Jerusalém puros, eles não tinham relacionamento com os samaritanos. Eles evitavam os samaritanos. Eles queriam ver os samaritanos pelas costas. Não queriam ter contato nenhum com o samaritano. A gente sabe a respeito disso, lá dos evangelhos. Tanto é que o fato onde Jesus encontra com a mulher samaritana, quando os discípulos chegaram e viram aquele diálogo de Jesus com ela, ficaram impressionados. Ficaram impressionados tanto por um homem conversar com a mulher, quanto por ser ela uma samaritana. E nem mesmo ela acreditava sobre aquilo. Ela falava, como sendo tu judeu, fala comigo, que sou mulher samaritana. Então existia uma grande barreira. Quando da diáspora, quando ocorreu o início da perseguição dos cristãos, eles se espalharam ali por toda aquela região, e nós conversamos há algumas aulas atrás que Filipe, que era um dos diáconos da igreja, ele saiu a pregar e foi até Samaria. E começou a pregar em Samaria, e muitos samaritanos se converteram. E Pedro foi enviado, Pedro e João foram enviados pela igreja de Jerusalém até Samaria para poder apurar os fatos. Vai lá e vê se aquilo que está acontecendo, se a notícia que chegou aqui para a gente é verdade. E quando foram lá e começaram a conversar com os irmãos, os irmãos reunidos lá, mais uma vez, o que acontece? O Espírito Santo é derramado. E eles são batizados e são cheios do Espírito Santo. E Pedro e João ficam impressionados e falam, realmente o Evangelho está alcançando. Realmente o propósito da salvação chegou aqui também, junto a esse povo. E ele foi usado, portanto, para alcançar judeus, e instrumento de Deus também na vida dos samaritanos. E agora, a gente viu no capítulo 10, na vida de Cornélio, para alcançar também gentios. Também gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, recebiam o nome de gentios. Independente do país. Tudo que não era judeu, era gentio. Para a gente poder entender. Então, Pedro é usado por Deus para alcançar a vida de Cornélio e a sua família, pregando o evangelho. E quando isso aconteceu, a notícia andou. E chegou lá em Jerusalém. E aí, quando Pedro retorna para Jerusalém, a turma ali da igreja já sabia a respeito do que tinha acontecido e começou a questionar Pedro. Por quê? Porque, apesar de serem cristãos, todos serem cristãos, havia uma divisão de entendimento entre eles. A turma, em razão da turma dos judaizantes, porque a turma dos judaizantes, eles criam e eles acreditavam que era necessário também ser circuncidado. E é aí que surgiu uma primeira controvérsia aqui. Os judaizantes falaram, não, a turma, como que era possível isso acontecer? Como que é possível, Pedro, você não podia relacionar com o... Sabe por quê, queridos? Porque a turma dos judaizantes ali, o que eles acharam, o que eles ficaram impressionados não foi a respeito do evangelho chegar, de Pedro falar, mas é a respeito do uso e costume, porque o judeu não podia entrar na casa de um gentio e muito menos sentar na mesa e comer com ele. A cultura que era o problema. É a cultura que era o problema. E aí, quando essa notícia surpreendente chega lá, essa informação, ela certamente chegou com um misto de alegria e também com um misto de preocupação, pois aquela foi a primeira vez que um grupo de gentios foi salvo e foi cheio do Espírito Santo. Então, foi uma notícia surpreendente. E aí começou um interrogatório minucioso, aqui nos versos 2 e 3. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste na casa de varões e circuncisos e comeste com eles? Que é isso, Pedro? Ô Pedro, você está enfraquecendo na fé, Pedro? Ô Pedro, você está escorregando, Pedro? O povo começou a questionar isso para ele. Isso não pode, Pedro. Como isso, Pedro? E aí Pedro começa uma exposição detalhada aí do verso 4 até o verso 17. Pedro faz uma exposição detalhada sobre a experiência, da forma que ela aconteceu, justamente por causa disso, por conta de que eles não ficaram perplexos pelo fato do evangelho ter chegado até os gentios, mas ficaram perplexos em razão do fato de Pedro ter sentado à mesa com eles. Olha o que um costume cria de barreira. A visão de Pedro foi justamente por isso que Deus começou a trabalhar na mente.
Deus trabalha, Ele é assim na nossa vida. O Senhor Deus, Ele tem o poder e a autoridade de todas as coisas, e Deus sabia a respeito, o povo do Oriente, a gente sabe disso, que a questão da cultura lá, ela é muito mais enraizada e muito mais forte do que nós ocidentais aqui. Nós ocidentais somos mais free, a gente não é muito ligado a essa questão cultural. Lá no Oriente, não, isso é enraizado no povo, isso está na veia, isso está no sangue, isso corre no sangue, essa questão da cultura. Diga, Zezé. Não come comida nenhuma preparada por outro. A Zezé está falando aqui a respeito de um cliente dela que é judeu e quando vem ao Brasil, ele alimenta e vai ao restaurante, ele alimenta apenas de frutas, não come comida cozida preparada por outro. Cultura. E Deus começou a trabalhar na mente de Pedro a respeito disso, dando a ele o quê? Uma visão. A visão divina. A visão tinha como propósito desarmar Pedro a respeito da sua cultura, a respeito dos escrúpulos dos judaicos, ou seja, quebrar a barreira cultural. O Evangelho rompe barreiras e preconceitos, meu querido. Por meio da visão, Deus falou a Pedro 3 vezes, ordenando a ele que, expressamente, não considerar imundo aquilo que era puro, aquilo que o Senhor havia purificado. Então essa foi a visão que ele teve. Depois veio a ordem divina do Espírito Santo, no sentido de, olha, na hora que os homens enviados por Cornélio chegaram na porta da casa dele, o Espírito Santo falou com ele, olha, vai com esses homens, eu estou nesse negócio aí, vai com eles, não cria barreira, pode ir. E ele obedeceu e foi, e no verso 15 e o verso 17, aí a gente vê a ação divina, o poder do Senhor sendo derramado lá na vida daqueles. Pedro ainda estava pregando na casa de Cornélio quando o Espírito Santo foi derramado. A gente aprende, extrai aqui dessa primeira parte do capítulo 11 aqui de Atos a respeito do princípio da unidade da igreja. Nós somos um, meu querido. Nós somos um. Seja aqui, seja na América do Norte, seja os irmãos da Ásia, da África, a igreja do Senhor, ela é uma só. Ela é uma só na face da terra. Quando o Senhor nos olha Ele como um povo, Ele nos olha como o seu povo. Aquele que escolheu o Senhor e seguir o caminho da verdade. É assim que o Senhor nos vê. Não há distinção entre branco, entre preto, amarelo, pardo, rico, pobre. O Senhor Jesus não vê, o Senhor Deus não nos vê com distinção alguma. Somos um perante Ele. Unidade da igreja. Vemos a respeito também da dádiva do Espírito Santo e do poder transformador do Evangelho. O poder que regenera, o poder que muda a mentalidade, que passa a mostrar, que serve para fazer as escamas dos olhos cair e nos dar o entendimento e para a gente conseguir ver e compreender o propósito do Senhor para as nossas vidas, o propósito do reino, o que é o Senhor, o que é a amplitude da vontade do Senhor a respeito das nossas vidas. Pedro, portanto, precisou de prestar esclarecimentos aqui aos irmãos da igreja. E a gente viu aqui no final dessa primeira parte que quando eles ouviram e entenderam, eles falaram, não, realmente, o propósito do Senhor é muito maior do que a gente pensava. Eles pensaram, eu imagino que eles imaginaram isso. Eles disseram isso. O propósito de Deus é muito maior. A gente estava pensando que o Evangelho ia restringir aqui apenas em Jerusalém, que o poder do Espírito Santo ia ficar só aqui entre nós. Aí não, alcançou os samaritanos e agora está alcançando também os gentios. Deus tem uma visão muito mais ampla do que a gente. Certamente foi o entendimento que os líderes da igreja chegaram aqui nesse momento. Agora vamos continuar o nosso estudo a partir do verso 19. A gente vai ver sobre o Evangelho chegando lá na cidade de Antioquia e transformando a vida das pessoas. Ô João, lê aí, por favor, o 19 até o 30. Capítulo 11, 19 a 30. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus.
E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Amém, obrigado. A gente vê aqui o evangelho chegando a Antioquia. Antioquia era uma cidade importantíssima. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Era uma cidade que tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Antioquia era, depois de Roma e depois de Alexandria, era a maior cidade que existia. Era uma cidade muito bela, mas era uma cidade também que tinha problemas de imoralidade, problemas de luxúria, era infestada de casas noturnas. Olha só, lá naquele tempo, casa noturna. Sua principal rua tinha 7 quilômetros de extensão, era calçada com mármore e era a única cidade daquele tempo que tinha iluminação noturna. Às vezes a gente anda na rua hoje e não dá valor, né? Não consegue imaginar como é que é viver numa rua que não tem, viver numa cidade que não tem luz noturna. Foi a primeira cidade daquele tempo a ter iluminação noturna. E a pregação do evangelho a gente vê que chegou lá, alcançou e começou a produzir resultados, e a igreja enviou Barnabé para poder ajudar os cristãos lá. E a pregação, a gente vê que a pregação aos judeus fora do território de Israel. Os crentes judeus que foram dispersos saíram pregando apenas aos judeus no início. Isso aqui no verso 1. No verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Os judeus de Israel, que quando Saulo perseguiu lá e matou Estevão, foi morto, e aquela perseguição sangrenta que estava acontecendo ali, eles saíram a pregar. Mas assustados de falar com os gentios e também por causa da barreira, que a gente já conversou, cultural, comunicaram o evangelho somente aos judeus. E foi crescendo o número dos judeus que conheciam o Senhor, e aos judeus, aí daí a pouco, os judeus de fala grega também começaram a conhecer a verdade, lá em Antioquia. E daí a pouco também, como a gente viu, o evangelho começou a alcançar os gentios. Então foi falando, e chegou aos gentios, e o número dos gentios ali começou a crescer. E aqui a gente vê o começo da pregação dos gentios no verso 20, quando fala assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirne, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor. Alguns corajosos, alguns judeus mais corajosos, vindo lá de Chipre, falaram: não, nós vamos falar para todo mundo, não vamos falar só para judeu não. E começou a falar aos gentios. E os gentios começaram a converter. Os judeus elemitas convertidos começaram a pregar o evangelho do Senhor Jesus também aos gregos, dando início, portanto, à evangelização aí dos gentios. E o resultado promissor da evangelização aos gentios, o resultado foi impressionante. Foi impressionante. Começou a haver inúmeras conversões. Muita gente começou a se dobrar. 2 fatos maravilhosos se seguiram à pregação do evangelho aos gentios: a aprovação de Deus, pois a mão do Senhor estava com eles, e a conversão dos gentios, pois muitos começaram a se converter ao Senhor. Muitos passaram a crer no poder da palavra. Sabe, querido, e o que a gente vê aqui com esses homens, e é interessante que, olha só, algumas pessoas, alguns irmãos de Chipre começaram a evangelizar lá em Antioquia e muitos converteram. A Bíblia não fala o nome desses homens.
A Bíblia não ministra, não registra. A gente não sabe nem quem é que fez isso. Que começou um ministério que alcançou todo um povo de uma cidade, e o evangelho dali de Antioquia, que era uma cidade portuária, muito importante, um tráfego imenso de gente, se espalhou. A Bíblia sequer cita o nome, identifica quem são esses homens que começaram a evangelizar lá em Antioquia. O que a gente pode aprender com isso é que a gente não precisa de ter título e nem ocupar posição para poder servir no reino de Deus. A gente não precisa de ter título algum. Eu sou o líder do ministério. Eu não sou pastor, por isso eu não preciso de falar. Eu não sou diácono. A gente não precisa de ter título e nem de ocupar posição nenhuma. A responsabilidade de transmitir essa palavra a outros é de todos. Todos nós. Todos nós. E a gente vê aqui esses homens que não eram títulos, não eram líderes da igreja na época, mas começaram a falar. Precisamos apenas ter a disposição, meu querido, e boa vontade. É a única coisa que precisa na gente. Disposição e boa vontade para começar a falar do evangelho. Somente isso. Precisamos ter disposição. A gente precisa de questionar. Eu estou ligado à árvore? Você está ligado à árvore? Abre aí, por favor, João capítulo 15, versos 5 e 6. Diz assim. Jesus falando, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim dá muito fruto. Quem está em mim dá muito fruto. O que evidencia se uma pessoa está ligada a Cristo são justamente os frutos que produz. Os frutos, porque quando a gente vem num culto como esse de manhã e é ministrado dessa maneira e o nosso coração é cheio, a gente não consegue conter isso só para a gente, meu querido. É impossível a gente reter isso só para a gente tem que comunicar, a gente tem que espalhar a respeito dessa verdade. E aí eu preciso te perguntar, você está produzindo fruto? Aonde você está plantado, dentro da sua casa, no seu trabalho, você está produzindo fruto? Você está levando a mensagem? Porque tem tanta gente perto da gente que está vivendo angustiado, deprimido, aprisionado. Quanta gente doente perto da gente, doente nas emoções, doente no corpo, doente na alma, porque não conhece, e precisando de ser alcançado pelo poder do Senhor para ser liberto dessa situação. E a gente tem a palavra da verdade com a gente. Olha a sua responsabilidade, meu querido. Olha a minha responsabilidade. A gente realmente tem que produzir frutos. E aí eu também tenho que te questionar se, primeira coisa, está produzindo fruto? E segundo, se os frutos são bons ou são maus? Porque tem gente que não produz fruto nenhum no sentido de os outros nem sabem que ele é cristão. Às vezes trabalha no mesmo lugar há 1, há 2, há 5 anos e ninguém lá sabe que ele é cristão. Estuda na escola, na faculdade há 1, há 2, há 3 anos e ninguém da sua sala sabe que você é cristão. Ninguém. Você nunca teve a coragem de se posicionar. Não estou dizendo de pregar a Bíblia no meio da sala e de sair pregando, não. Eu estou dizendo no sentido de posicionar na sua conversa com os amigos, com os colegas. Eles conhecem você. O seu linguajar e a sua forma de tratar demonstram isso. Demonstram. Primeira coisa é saber isso, se está produzindo algum fruto. E segundo, saber se o fruto é bom ou se o fruto é mau. Porque tem uns camaradas que não estão dando bom exemplo também, não. Tem uns cristãos aí que misericórdia. Que é preferível falar, não fala que você é cristão, não. Porque o cidadão está dando um mau exemplo de tudo. Faz coisa errada, fala o que não deve, é boca suja, é fofoqueiro. É preferível você ficar com a boca fechada e não deixa ninguém realmente saber que você é cristão. Porque senão você vai estar envergonhando o povo de Deus. Tem gente que é assim, que dá mau fruto. Misericórdia. O Senhor nos chamou a dar bons frutos, querido. E bons frutos é influenciar as pessoas que estão do nosso lado a respeito dos princípios do Evangelho. É comunicar essa palavra e falar, olha, Jesus Cristo é a solução para o seu problema. Jesus Cristo tem o poder para transformar a sua vida e transformar essa situação. Você está com problema? Vamos orar. Olha, eu creio num Deus que resolve qualquer situação. Vamos orar junto? É isso, é influenciar, é levar de uma forma natural essa palavra e ser um comunicador dela, onde a gente está. E aí a gente vê aqui o ministério de Barnabé, a partir do verso 22 até o verso 26 aí. Barnabé foi usado com poder
foi uma decisão muito sábia da igreja enviar Barnabé para lá. Porque Barnabé, o nome... Barnabé, a personalidade, o jeito, o trato de Barnabé foi importantíssimo. A igreja de Jerusalém enviou a Antioquia não o apóstolo, mas Barnabé, o seu melhor pastor, um homem de alma generosa, um líder experiente, um judeu helenista, com o melhor perfil para alcançar a obra missionária lá nos judeus, lá entre os gentios, para fazer essa obra avançar. Esse foi uma atitude importantíssima, no sentido de Barnabé não criou obstáculos para receber os gentios na comunhão da igreja. Assim, o trato, Barnabé, ele atraía as pessoas a ele tinha essa capacidade, ele era um animador. Barnabé era daquelas pessoas que falam, vamos, vai dar certo, vamos embora. Não parava, não murmurava, não ficava reclamando, não apontava o dedo, não criticava, mas falava, vamos junto, está difícil, vamos junto. Barnabé era aquele assim que animava a ir para frente, a prosseguir. Por isso ele atraía pessoas junto dele. E a gente vê aqui na vida de Barnabé, no verso 25, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu a Antioquia. A gente vê aqui na vida de Barnabé uma postura extremamente humilde, e que foi de uma relevância também grandiosa nesse tempo aqui. Barnabé já havia investido na pessoa de Paulo lá atrás. Lembra quando Saulo, depois se converteu, veio até Jerusalém, que os gentios começaram a ficar, que os cristãos, os irmãos da igreja começaram a ficar com o pé atrás com ele? Estavam com o pé atrás. Será que isso não é um truque de Saulo, não? Assim, para reunir todo mundo e daqui a pouco, pega todo mundo assim de uma vez, num laço só? Os irmãos da igreja estavam assustados e preocupados com isso. E Barnabé é o que levanta lá naquele tempo e fala assim, não, Saulo converteu. Esse agora é dos nossos, ele está na nossa turma. Deus transformou a vida dele. Está vendo? Desde lá de trás, Barnabé já mostra o perfil dele de encorajador. Não, vamos, Paulo, vamos, Saulo. Vamos, Paulo, vamos junto, igreja, vamos abraçar esse homem. Vamos abraçar Paulo porque ele converteu realmente, teve a sua vida transformada, foi um instrumento de Deus importante lá atrás na vida de Paulo, e agora ele vai novamente à busca de Paulo, mostrando uma posição extremamente de humildade. Ele abriu mão de sua primazia na obra missionária entre os gentios e buscou alguém mais capacitado do que ele para assumir a liderança. Barnabé não hesitou em procurar Paulo e colocá-lo no centro da obra missionária. Olha, Barnabé deu um empurrão em Paulo aqui, formidável. Barnabé sabia da sua postura, Barnabé sabia da sua capacidade, da sua forma de produzir, até onde é que ele tinha a habilidade para poder tratar, mas ele sabia que Paulo tinha um ministério diferente do dele, bem diferente do dele, e que era importante Paulo naquele momento com ele. Então ele não teve orgulho, não teve vaidade nenhuma, foi lá e buscou, e buscou Paulo para poder ajudar nesse ministério aqui. A gente vê em Barnabé, meu querido, uma posição de extrema sabedoria, um líder de sabedoria, um líder extremamente sábio. E o líder sábio é aquele que entende a importância de descentralizar. Um líder sábio é aquele que entende a importância de descentralizar, no sentido de não concentrar as coisas só nele. Um líder, um pastor sozinho, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Para isso, graças a Deus, aqui na igreja existem inúmeros ministérios. E o pastor delega a responsabilidade a diversos líderes de ministério, justamente para poder ir junto. Porque um só não consegue, não vai para frente. Descentralizar é extremamente importante. Um líder sábio, ele reconhece que precisa da ajuda de outras pessoas para desenvolver a obra. Eu sozinho não dou conta. Como é que vai visitar todo mundo? Como é que vai orar? Como é que vai ajudar as pessoas? Como é que vai ajudar o que está necessitado? E vai ter tempo para poder preparar a palavra, para poder pregar? Não dá, um só não dá conta. Por isso o líder sábio, ele tem que valorizar as pessoas que estão junto dele. Valorizar. Olha, você é importante, meu querido. Vamos junto. Eu preciso de você aqui no ministério. Eu preciso de você na obra. Vamos caminhar junto. Um líder sábio, ele valoriza o potencial dos outros. Ele valoriza o potencial dos outros. Ele não tem vaidade. Quando ele vê uma pessoa com um potencial diferente do dele, ou até maior do que o dele. E a gente vê isso aqui na vida de Barnabé. Ele viu que
Paulo tinha um potencial muito maior do que o dele para poder, entre os gentios, fazer a obra, pregar o evangelho. Isso foi importante para o crescimento do reino. Um líder sábio, ele não tem vaidade. Não tem vaidade. Ele reconhece a capacidade dos outros. Se ele fala melhor do que eu, vamos lá, fala. Se ele ensina melhor do que eu, aqui ensine. Toma aqui, vem dar essa aula aqui. Vamos falar, vamos junto. Você está junto comigo. A obra não é minha e nem é sua. A obra é do Senhor. A gente é só instrumento dele aqui nessa terra. A gente tem que entender isso. Somos apenas instrumentos do Senhor. E Barnabé nos dá uma lição importantíssima a respeito. E o resultado foi extraordinário aqui nesse tempo, no sentido de conversão entre os cristãos. A gente vê aqui a partir do verso 27, do 27 a 30, o ministério de Ágapo, profeta aqui que se levantou e nesse tempo profetizou a respeito de uma seca muito grande que haveria, de uma escassez de alimentação que haveria nesse tempo aqui. E realmente houve, lá no tempo do imperador Cláudio, o historiador Flávio Joséfo, ele registra isso nos seus manuscritos, nos seus escritos, que no tempo do imperador Cláudio, que foi de 41 a 54 depois de Cristo, ocorreu uma grande fome na terra. Na terra é nos limites do Império Romano, e principalmente lá na região da Judéia, foi um lugar onde a chuva cessou. E realmente foi um período de seca muito grande. E a seca, o povo vivia extremamente da agricultura. Então, seca e agricultura não combinam. E foi um tempo realmente de muita fome. Foi profetizado e se cumpriu. Mas a igreja teve misericórdia. A gente vê aqui que os irmãos lá de Antioquia falaram, olha, vamos contribuir. Até mesmo antes de chegar esse tempo de sequidão, esse tempo de fome tão grande. Antes disso, os irmãos de Antioquia, quando receberam essa profecia, eles já procuraram uma maneira de levantar recursos para poder ajudar a igreja lá de Jerusalém. E foi importantíssimo para a vida daqueles irmãos. Ensina para a gente aqui, a igreja, a importância de ser generoso, a importância de ajudar. A igreja está aqui não para poder apenas ensinar a Bíblia e orar. Está para isso também, pregar o Evangelho, mas não somente pregar o Evangelho, mas estender a mão àquele que está necessitado, abençoar a vida daquele que está necessitado. A igreja é isso, é ajudar uns aos outros. A gente não pode pregar ou subir no púlpito para pregar o evangelho e saber que o irmão está tendo necessidade na casa dele. Ele não está tendo o que comer. O evangelho não é isso. O evangelho é abraçar, é chegar junto. Não, a provisão vai chegar. A mensagem vai, mas o alimento vai também. Isso é o evangelho. Isso é a essência do evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Isso é a essência do Evangelho. Ocorreu realmente um grande exemplo, a igreja lá de Antioquia, os irmãos reunidos lá foram um grande exemplo para a gente a respeito de muitas coisas. E a gente aprende com eles inúmeras características de uma igreja que faz o evangelho avançar. A gente vê aqui neles que é uma igreja que, apesar da perseguição, se espalhou comunicando o evangelho. Uma segunda característica da igreja cristã é uma igreja que expressa o poder de Deus. Sabe, uma igreja que expressa o poder de Deus, onde o Espírito Santo está presente, se move. Uma terceira característica da igreja cristã é expandir com a presença de Deus. A presença do Senhor estava se fazendo manifesto aqui na vida desses irmãos em Antioquia. Manifesto nas suas palavras e nas suas atitudes também, naquilo que eles produziam. Uma quarta característica que a gente vê aqui da igreja cristã é executar os planos de Deus. A gente viu aqui a capacitação do ensino da palavra, a constatação da necessidade de parcerias no sentido de avançar, Barnabé chamando Paulo para poder caminhar junto, ser um parceiro na obra e produzir. Uma quinta característica da igreja cristã é exteriorizar a prática do amor. Eu acabei de comentar também, no sentido de não somente pregar o evangelho, mas produzir
em amor, em generosidade, em estender a mão para abençoar a vida de outros. E aí a gente precisa de parar e pensar aqui um pouco dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, se o que temos feito, o que nós temos feito para que a nossa igreja tenha essas características assim. É uma igreja cheia do poder de Deus, é uma igreja onde a presença de Deus é manifesta, é uma igreja em que há generosidade no sentido de abençoar. O que eu tenho feito para isso? O que eu tenho feito? O que eu tenho produzido no reino? Qual que é a minha colaboração nisso? Que as características da nossa igreja, meu querido, sejam assim, sabe? Eu oro, peço ao Senhor, meu Deus, nos ajuda a viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo. O evangelho genuíno, daquilo que o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra e ministrou e pregou, para a gente não desviar em nada dele, no sentido de comunicar a palavra, no sentido de amar, no sentido de viver os princípios reais da palavra, porque hoje a gente está vendo um evangelho muito deturpado, a gente está vivendo um tempo onde o evangelho está deturpado, muita gente inventando muita coisa, umas modas que não tem nada a ver com o evangelho. Muita gente colocando capa de evangelho em atitudes, em costumes, em condutas que não está na Bíblia. Muita gente inventando coisa e dizendo que é evangelho e que não é. A gente precisa de estar centrado e firmado na essência. E a gente só consegue isso quando a gente conhece a Bíblia. Quando a gente conhece. Por isso é importante a gente criar o hábito de ler, de meditar nela, de conhecer o que é o evangelho, a sua realidade, e de estar aqui, como você está aqui hoje, porque é onde a gente está na escola dominical no domingo pela manhã, é o tempo que a gente separa para poder vir aprender sobre isso, ouvir essa palavra e aprender, sabe? Então é importantíssimo. Diga, querida. Com certeza. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. As irmãs estão compartilhando aqui para você que nos assiste a respeito do evangelho. A essência do evangelho é a libertação. A essência do evangelho é a libertação. E Jesus, a palavra lá em Isaías diz a respeito disso. Eu vim para quebrar os grilhões e para libertar os cativos. Essa é a essência do evangelho. E hoje a gente vê o evangelho que está, na verdade, aprisionando as pessoas. Aprisionando principalmente a mente das pessoas. No sentido de impor coisas que não estão na palavra do Senhor, não são princípios da palavra do Senhor, no sentido de aprisionar. E a Lia comentou a respeito do evangelho da prosperidade, que tem sido causa de frustração de muitos cristãos, onde líderes em igrejas estão falando que Deus vai dar riqueza, que venha e dê o seu dinheiro e você vai ganhar em dobro. Não é assim, o evangelho não promete isso. Jesus não prometeu isso em lugar nenhum na palavra dele. E em lugar nenhum que a gente lê na Bíblia, a gente vai encontrar sobre essas falsas promessas. Infelizmente, essas falsas promessas têm atordoado a mente de muita pessoa, causado frustração nas pessoas, e as pessoas estão ficando desiludidas com o Evangelho, justamente porque não estão conhecendo o Evangelho da verdade. Vamos continuar o estudo aqui no capítulo 12. Acompanhe aí, por favor. Eu vou ler bem rapidinho aqui. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que os guardassem, querendo aprisioná-lo ao povo, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer
Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com as duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Aqui no capítulo 12, a gente vê alguns fatos interessantes. O primeiro foi a perseguição, o levante aqui contra a vida de Tiago. Herodes mandou matar Tiago a fio de espada. Matar a fio de espada é decapitar. Irmão Tiago foi decapitado a mando de Herodes. E na mesma ocasião, Herodes mandou prender Pedro. E falou: eu vou fazer a mesma coisa, porque isso estava agradando aos judeus. Herodes não estava vivendo um bom momento político. E para poder atrair a amizade e atrair ali e ter bons olhos perante os judeus, mandou prender a Pedro. Ia fazer a mesma coisa, mas a igreja, a gente viu aqui que estava orando. E em duas oportunidades anteriores, Pedro já havia sido liberto de uma forma milagrosa. E a igreja orava e cria que não, se o Espírito de Deus liberou uma vez, o soltou duas vezes, pode soltar de novo. E os irmãos oravam, e Deus interveio de uma maneira poderosa. Um anjo de Deus entrou e tocou Pedro, e Pedro saiu andando. Pedro estava preso, eram 4 quaternos de soldados, eram 16 soldados que se revezavam em turnos para poder vigiar Pedro. Então, sempre haviam 4. Ele estava preso entre 2, com as mãos atadas. A mão atada é que ele estava com a algema no braço dele e a outra no braço do guarda. Era assim que era para segurar, para ter a certeza de que estava realmente junto. As duas mãos, um estava preso na mão de cada, estava algemado na mão de cada guarda. E o anjo de Deus foi ali, tocou, saiu, a porta se abriu. 2 ficavam dentro da cela, tinha a porta, e 2 ficavam do lado de fora da cela vigiando. Diga isso. É outro Tiago. O Tiago que foi morto aqui é o Tiago apóstolo.
Aí, lá na frente, depois que Pedro é liberado, e Pedro, o anjo de uma maneira poderosa, e ele vai até onde... Aí, quando ele é liberado, Pedro se vê no meio da rua solto, ele fala, tenho que tomar um rumo da minha vida. Ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e os irmãos estavam reunidos ali, onde a igreja orava. A gente vê aqui a menina Rode que ficou tão impressionada com o fato, em vez de abrir a porta, ela foi lá contar para o povo. Falou, Deus respondeu a oração. Deus respondeu a nossa oração. E o povo, não, mas cadê? Não, mas Deus respondeu, Pedro está lá na porta. Não, ele está lá na porta. Até que eles vieram abrir, eles não estavam acreditando. E quando abriram, ficaram impressionados. E aí Pedro vem e fala, olha, conta a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago aqui, irmão Wilson, é o Tiago, irmão de Jesus, que é outro Tiago, que foi um dos principais também líderes da igreja ali, da igreja primitiva. E a gente vai falar a respeito dele nas próximas aulas, que ele teve um papel importantíssimo, principalmente lá no concílio. Então, Deus operou de uma maneira, um milagre poderoso ali na vida de Pedro, libertando mais uma vez, e ele foi solto. E a história conta aqui a respeito do fim trágico de Herodes. Herodes havia um povo, da Fenícia, se eu não me engano aqui, que é o nome, de Sidom, que não estava bem com ele. E eles vieram a fazer uma boa política com Herodes. E no dia que Herodes veste a capa real e senta no trono e termina de fazer um discurso, eles falam, olha, é Deus que está falando, não é um homem, é um Deus que está falando. E ele toma aquela glória para si. E naquele momento que ele toma a glória para si, que o coração se envaidece e que ele se vê como um Deus realmente, aí Deus toca nele. E o Deus toca, e a Bíblia fala aqui que ele foi consumido por bicho, no mesmo momento. Então teve um fim extremamente trágico e triste. E ao final do capítulo 12 aqui a gente vê o evangelho progredindo e indo. Eu gostaria só para a gente terminar de falar a respeito desse verso 12, onde depois que Pedro sai da prisão, ele fala, e foi à casa de Maria, João Marcos, porque a igreja estava reunida ali. A vida cristã verdadeiramente será efetiva quando a igreja estiver em nossas casas. A igreja precisa de estar dentro das nossas casas, meu querido. Eu quero compartilhar contigo aqui 5 significados do que é ter a igreja em casa. Primeiro, o primeiro significado nos mostra que casa é família, casa é gente. Em diversas passagens a Bíblia fala a respeito disso, fala que somos família de Deus, somos casa de Deus, fala da casa de Davi, casa de Jacó, casa de Israel, falando que casa é família, é gente. E que a gente aprende também com isso que a igreja ela acontece nos encontros. Em casa a família se encontra onde geralmente? Em volta da mesa, né? Dentro da casa tem um encontro, em volta da mesa. Dentro da igreja, aqui a gente também tem um encontro, onde a gente vem para poder ficar. E igreja não é um ponto de ônibus. Igreja não é um ponto de ônibus. Porque um ponto de ônibus ou um hospital, no sentido de que se vai apenas de passagem, onde está apenas de passagem. Não, igreja não é hospital nesse sentido, onde a pessoa vem apenas de passagem, porque ninguém gosta de ficar naquele lugar. Fala sério, outro lugar difícil é hospital. Misericórdia de ficar internado. Então, a igreja é o lugar onde a gente vem para poder ficar, para a gente relacionar, para a gente estar próximo, para a gente estar junto e ter alegria nisso. O significado nos mostra também que a família é a base da igreja. A família é a base. A família é a primeira igreja. A família é a célula central da igreja, é a família. A família é o núcleo, é o ponto, é o alicerce do povo que teme a Deus. A igreja será forte à medida que a família for forte. Igreja é isso, a igreja é composta de família. Por isso que a gente vê nos nossos tempos uma investida tão grande contra a família. Uma investida tão grande na mídia, propagando princípios e valores contra o valor da família. Tentando destruir a família, porque o diabo sabe que se ele abalar a família, ele vai abalar a igreja. Ele vai desestruturar a igreja, porque a igreja é composta de quem? De gente, de família, é a minha, é a sua, é nós estarmos juntos, é os princípios que comunicamos, e o diabo ele tenta a todo instante isso. Meu querido, não desista da sua família, não desista, e às vezes você fala assim, não, é claro que eu não desisto da minha família, não, mas às vezes desisto sim,
Às vezes desiste quando para de orar por ela, quando para de dobrar os joelhos, interceder pela sua família e falar: meu Deus, eu quero a bênção do Senhor dentro da minha casa. Meu Deus, abençoa meu casamento, meu Pai. Meu Deus, está tendo uns atritos aqui no meu casamento, mas me ajuda aqui, ajuda a ajustar essas coisas. Quando a gente ora a respeito disso, sabe? Quando a gente desiste da família, quando a gente deixa de corrigir os filhos. A gente deixa de corrigir os filhos, a gente está desistindo da nossa família. Isso é importantíssimo. O menino precisa de crescer com limite. A criança precisa ter limite. E hoje a gente vive numa sociedade e de uma mentalidade também, onde as pessoas que trabalham por vezes o dia todo, o pai trabalha a mãe, e aí quando chega em casa fala: não, eu não vou corrigir o meu filho das coisas erradas que ele faz, porque é tão pouco tempo que eu tenho com ele. E aí vai desistindo de corrigir o filho. Vai desistindo de instruir, de falar: meu filho, você precisa de caminhar desse jeito. Meu filho, falar a verdade não pode. E vai desistindo. Meu Deus, isso é uma mentalidade do mundo, meu querido, para poder desestruturar a minha casa e a sua. E a gente precisa de ter, e o amor passa por isso, pela correção. Demonstrar amor é corrigir. E aos pequenos, corrigir com vara, como a própria Bíblia nos instrui. Precisa de corrigir realmente com vara. Sabe, de realmente chegar junto, porque o menino não nasce sabendo, ele aprende. Ele aprende com quem? Com o pai e com a mãe falando, e corrigindo na hora que preciso for, estendendo realmente a vara, e não tendo, porque a vara, a Bíblia fala que ela é o remédio que vai curar o mau comportamento, sabe? E é ter isso, é ter esse cuidado de fazer isso. Aí vem uma mentalidade, eu preciso de compartilhar isso aqui para encerrar. Deus está tocando isso no meu coração, desde quando eu preparei essa aula ontem, a respeito de correção de filhos, sobre o cuidado de... Hoje a gente está vendo no mundo uma mentalidade de corrigir apenas no falar, de não corrigir com vara. Isso está errado. Por quê? No mundo está uma mentalidade assim: corrigir com vara, isso é uma violência. Isso é maltrato. Isso é uma inverdade. Isso não é verdade. Isso é uma inverdade. Porque a violência, quando a Bíblia nos instrui a corrigir com vara, é porque o errado não é o corrigir com vara, o errado é a forma de corrigir. É a forma como se vai corrigir que está o erro, não é na correção em si. Não é para espancar, não é para agredir. É claro que não é para fazer nada disso. É claro que não é. A Bíblia não instrui isso, porque se um pai dá um tapa no rosto de um filho, ele está pecando. Isso é falta de amor, isso é lesionar uma pessoa, isso é uma agressão física. Isso é agressão. Em lugar nenhum a Bíblia ensina a fazer isso. A Bíblia ensina a corrigir com amor, sabe? Sim, Viva. Sabe, meu querido, e o lugar certo. Eu lembro da minha mãe, na minha infância, me ensinando isso, e corrigindo a gente com isso. Ela sempre falava: olha, Deus criou um lugar específico no corpo para poder corrigir, um lugar que tem um baita de um airbag. E eu tenho bunda pequena, eu falo isso. E ela fala: mãe, bate devagar, mãe, porque a minha aqui é da menor da turma. Sabe, a Bíblia, Deus criou isso para poder corrigir, meu querido, para poder nos mostrar. Porque o errado não está... A violência não é o corrigir com a vara, dar uma varada na bunda de um filho na hora que ele faz o corrigir errado, na hora que ele faz o errado. Eu te pergunto, qual que é mais agressivo? O corrigir com a vara, dar 3 varadas na bunda de uma criança, ou de não corrigir e falar com ela: você é uma peste, você é uma desgraça dentro dessa casa, você só traz problema para a minha vida. Onde está a agressão? É na forma de fazer. É na forma. Então, muitos pais a gente está vendo que não está corrigindo da forma correta e, por vezes, estão sendo violentos no falar, porque isso aí está marcando a vida do menino. Quantos meninos estão crescendo oprimido, deprimido, angustiado, não sabe se o pai ama, porque o pai e a mãe vivem falando de uma maneira grossa, de uma maneira dura, coisa que não deve. E aí está marcando, violentando o menino por o resto da vida dele, que aí vai precisar de ser tratado, de ser curado nas emoções, porque senão vai crescer e vai ficar um adulto deprimido, com problema. A agressão está aí. É na forma da correção e não na correção em si. Ela é importante para todos nós. Amém, queridos? Amém. Vamos orar para a gente poder encerrar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração nessa manhã.
pela instrução do Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e ela produz vida nas nossas vidas e ela é presente. A Tua palavra não é algo do passado que ficou lá para trás, não é ultrapassada em absolutamente nada, mas ela nos instrui, ela nos mostra hoje como a gente deve caminhar, como a gente deve viver. Ela é remédio para a nossa alma e para a nossa vida. Obrigado por isso. Continua abençoando o coração e a vida de cada um desses irmãos. Eu lhe peço que o Teu Espírito Santo complete essa palavra no coração de cada um. Em nome de Jesus. Vai completando e vai ministrando na vida de cada um deles a respeito dessas verdades. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.